Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente de meio-dia a 1h, ao vivaço, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, tvetica.com.br e pela nossa gloriosa tvexito.com.br. E aí vale a pena lembrá-los que você pode, ou vocês podem, né, todos aí baixarem o aplicativo da TV Êxito, gente. É exatamente isso que eu estou te contando, é de graça. E é um clique, você pode nos acompanhar a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada. De meio-dia a 1h, você participa também conosco ao vivo por telefone 11 5081 3782. Repetindo, 11, porque é São Paulo, 5081 3782. Eu começo com boas notícias. Quer ver só? Justiça suspende aumento do IPTU em São Paulo. As preces foram ouvidas, né? Você o que pensa a esse respeito? Vamos ver se vai manter, né? Já já nós vamos debater esse assunto. Outro é que Sem Teto ameaça fazer onda de invasões. Centro Cultural Banco do Brasil realiza concertos de Natal. Mestre desenvolve novo arranjo para o hino nacional. Tudo isso e muito mais na hora e vez nos nossos amigos ilustres convidados, como a advogada Rosana Chiavassa. Como vai, Rosana? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado, muito bem, graças a Deus. E é sempre um prazer estar aqui, Liliane. O subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Como vai, deputado? Que já foi deputado aqui também, né? Tudo bem? É um privilégio estar aqui de novo com uma mesa tão seleta como sempre você faz. Muito bom. O curador do projeto Concertos de Natal do Centro Cultural Banco do Brasil, Carlos Hamilton Feltrin. Como vai, Feltrin? Muito prazer, tudo bem? Chega bem pertinho do microfone aqui, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Também o administrador de empresas, maestro e palestrante Renato Zanuto. Como vai? Muito bem, Liliane. Um prazer voltar aqui ao seu programa, sempre muito bem acompanhado. A nossa política anda afinada ou desafinada, na sua opinião? Olha, ela anda um pouquinho desafinada. Só um pouquinho. Só um pouquinho é bom. Eu diria. É que um pouquinho de desafinação já estraga a orquestra inteira. Tá certo. Eu diria que não está dando para ouvir algumas coisas ultimamente, viu? Mas essa aqui é boa, ó. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que trata do aumento do IPTU na capital. A decisão liminar atende à ação proposta pela Fiesp, né, e também pelo PSDB. Com isso, o reajuste do IPTU fica suspenso até o julgamento do mérito do processo, que deve ocorrer em fevereiro. A Prefeitura irá, de novo, recorrer e a decisão final sobre o caso deve chegar ao Supremo Tribunal Federal. Meu querido subsecretário de Energias Renováveis, Milton Flávio, vamos comemorar? Eu comemoro, sim, como presidente do PSDB aqui na capital e como autor de um abaixo-assinado que teve quase 8.000 assinaturas, pedindo que esse aumento abusivo não fosse aprovado. Só temos que comemorar, Liliane. Num país que começa a enfrentar de novo o chamado dragão da maldade, que é a inflação, que tem, de qualquer maneira, uma inflação que pouco acima de 5%, 6%. Você enfrentar um aumento de IPTU de 35% ordem, né? É uma coisa maluca, né? É dar com uma mão e tirar com a outra. Quer dizer, a justificativa que o prefeito deu de que esse aumento era para compensar 0,2 ou 0,20 centavos de aumento de passagem que foi retirado por conta da pressão popular, é uma brincadeira. Você tira 0,20 centavos e implementa em 35% IPTU. Né? E com a maior cara de pau, né? Dizendo que, eventualmente, isso se aplicaria a eventuais valorizações que você tem. Bom, primeira coisa, a valorização só é sentida se você vende o teu imóvel. Eu estou querendo vender o meu para a prefeitura, anunciei que ninguém foi lá comprar. No valor que ela está colocando, claro. Né? Bom, então a primeira coisa, você precisa vender o imóvel. A segunda coisa muito grave, né, e nós estamos aqui com administradores, né, é que quando você faz a locação de um imóvel, você aluga um imóvel para morar, o IPTU fica por conta de quem está alugando o imóvel. Então o cara não tem nem a sua casa, ele está alugando uma casa e passa a ter que pagar adicionalmente o IPTU com majoração de 35%. Né? Então, e uma outra situação muito mais grave, Liliane, são as pessoas mais idosas que receberam como herança do seu marido, né, e compartilham, às vezes, essa herança com os seus filhos, né, que são co-herdeiros. E esse imóvel não pode ser vendido, porque, às vezes, é o único patrimônio que sobrou.
né, essa pessoa vai pagar. Às vezes ela não tem condição de sobreviver. Eu convivi com algumas pessoas de mais idade que disseram, doutor, nós vamos ter que sair do imóvel, eu vou ter que sair de lá, porque eu não consigo pagar IPTU. Vou ter que alugar o meu imóvel e vou morar numa casinha menor. O que é de uma gravidade, de uma desumanidade maluca. Pior que isso. Foi feito de maneira irregular, Liliane. Eu fui deputado há muitos anos. Para você votar uma lei dessa ordem, dessa magnitude, você tem que convocar uma sessão especialmente para esse fim. E como é que foi feito? Não, foi na calada da noite, né? No meio de uma sessão convocada para outra coisa, a base aliada do Haddad, né, mudou a pauta e aprovou o IPTU, porque teria ou haveria uma manifestação muito grande no dia seguinte. Então, eu fico muito feliz que a Justiça tenha atendido, eu até coloquei no meu Face ontem, né? População versus São Paulo, a Justiça fica com a população, isso é muito bom. Claro que a Prefeitura vai recorrer, é possível que tenham lá os seus aliados que normalmente acabam fazendo isso. Já tinha havido uma liminar do Ministério Público, né, que foi desrespeitada pelo Haddad quando ele sancionou a lei, a liminar estava em vigência. Eu espero que agora, como é uma ação muito mais forte, né, do Tribunal de Justiça, de 25, 22 membros se manifestaram agora, contra o meu IPTU. querido doutor, deputado, subsecretário Milton Flávio, a minha pergunta é a seguinte, eu já vou passar o comentário da nossa advogada da mesa aqui, a Vassa Rosana. Eu disse aqui nesse microfone, nessa rádio, que eu estava em dúvida o que fazer. Lembra do controlar? Naquela briga lá com a prefeitura, controlar, não sei o quê? Eu tentei por diversas vezes, no período em que eu tinha que pagar o controlar, eu tentei pagar a taxa para ir lá fazer a inspeção veicular. E eu noticiei aqui que estava suspensa por conta das liminares e da briga se perpetuava ou não o controlar. Muito bem, acompanhei isso tudo de perto e fiquei no aguardo, porque eu também não tenho dinheiro para rasgar. Não vou rasgar quase R$50 para depois dizer que não era bem assim, não ia me devolver. Muito bem, aguardei, até que fiz o controlar posterior à minha data lá, porque estava no período da discussão. Ontem eu recebi uma multa de R$550. Você percebe, doutora Rosana? Pega essa causa, doutora Rosana, eu pego, de todo mundo. Não, Aí, quando chegar na conclusão lá que tinha que voltar ao controlar, o que eu fiz? Imediatamente fui lá, paguei a taxa e fiz a minha fora do período, porque no período estava guerra. Ontem eu recebo na minha casa uma conta de R$550 do controlar. Quer dizer, eles brigam entre si. E por que eu estou fazendo essa referência? Primeiro, que eu estou indignado. Segundo, que eu tenho medo que aconteça com o IPTU. Vai ficar essa briguinha de liminar, depois ferra o contribuinte de novo. Entendeu? Só para Deputado, ajuda a gente aí. Falar é o seguinte, né? Com a liminar, você não pode votar uma lei na Câmara nesse momento sem que o IPTU esteja sendo validado. Portanto, os carnês, se emitidos agora, terão que... Não, mas vão ter que ser emitidos com a decisão do Tribunal de Justiça. Se, eventualmente, no mérito, essa questão for derrubada, a Prefeitura terá que fazer emitir novos carnês para que ela seja ressarcida. Se a Prefeitura fizer o contrário, conseguir derrubar a liminar, emitir o carnê para você pagar esse IPTU abusivo, e depois, no julgamento do mérito, ela for derrotada, ela terá que ressarcir cada contribuinte. Doutor Milton, eu vou falar mas é a lei, coisa, né, eu vou Liliane? falar uma coisa aí pro não senhor, depende da viu? gente, né? Aí a nossa parte nós temos que fazer. O problema paga, depois a gente conversa, advogados. hein, doutora Rosana? Primeiro paga, depois a gente discute. Não, acho que não é bem assim. Vamos por partes. Vamos. Primeiro, eu concordo com o que o doutor Milton falou, e eu amplio, a justiça está sempre do lado da população. Numa dicotomia de direitos, onde você tem, de um lado, o direito, em tese, da prefeitura de mexer no IPTU, e, de outro, o direito da coletividade do bem público, prevalece para a justiça esse direito maior, que é o que eu acho que vai acontecer no julgamento do mérito do processo mesmo. Não ficará nesse patamar de 35% em hipótese alguma. Mas nós temos um problema aí. Temos uma liminar que foi dada por um desembargador e só vai ser analisada pelo colegiado do tribunal, ser julgada em fevereiro, e o carnê vai chegar em janeiro. E esse carnê, aí eu acho que qualquer um aqui da mesa pode falar, esse carnê já está emitido. Opa! Não dá tempo de fazer ir para a gráfica, isso já está feito. Então, prontinho. A população, eu diria que cada indivíduo não querendo pagar o preço que está no carnê vai ter que se socorrer do judiciário, sim, e não esperar
uma decisão final coletiva. Doutora, mas veja- Por quê, Milton? Porque vai acontecer o que aconteceu com Então, ela. mas veja Vai bem, acontecer, eu vi aconteceu, as fato. notícias, pelo menos, é claro que com a sua informação agora de especialista, eu vou me obrigar a aprofundar um pouco mais esse estudo, até me socorrendo do meu filho, que de quando em quando participa aqui, também é advogado. Um querido, um abraço. A informação que eu li nos jornais, pelo menos, é que, em função dessa liminar, a Prefeitura só poderia acrescer ao IPTU do ano passado a inflação do ano. Seria essa a decisão do tribunal, até que a liminar fosse cassada. Então, se a liminar não for cassada, ela teria que emitir o IPTU Então, com a correção. não sabemos se vai dar tempo, já que o fórum entra em recesso dia 20, de intimar a prefeitura dessa liminar. Não intimada, ela não é obrigada a cumprir. Mesmo que esteja em todas as mídias do Brasil e do mundo. Há a intimação formal necessária pelo código. Se não acontecer, não aconteceu. Número 1, nós temos um outro problema. Mas o prefeito tem local sabido e certo, né, para ser localizado. Sim, desde que ele seja localizado. Segundo, é óbvio que se o carnê chega em janeiro, nós estamos no meio de dezembro, já está em gráfica, isso já está emitido. Então, a prefeitura vai emitir, porque ainda não foi intimada, não vai emitir. Essa coisa de vou pagar para depois ir atrás é dinheiro público, vir atrás é precatório, é um inferno. Então, o que eu faria e devo fazer como contribuinte entro com uma açãozinha ou faço até uma consignação em pagamento para a prefeitura extrajudicial do valor que o Tribunal de Justiça me deu. Só que tem outra discussão depois. Esse é o tribunal, em vez de dar os 35, dê 15. Essa diferença vai sobrar para o contribuinte com acréscimo de atraso ou não? É isso aí. Então, essas liminares, eu acho que Perigosas, caberia até, assim. e faço um pedido aqui em público, então, ao PSDB. Entrem com embargos de declaração nessa liminar, para que o tribunal decida como o contribuinte vai agir recebendo o carnê. Eu acho que isso sim vai dar um suporte. Porque aí o Tribunal de Justiça vai falar, contribuinte Formalizar, não né? precisa pagar agora, ou se pagar... Eu faço esse pedido como advogado. Pode ser, pode ser. Não, veja bem, Entram com quem, então? Embargos de Olha, declaração. Doutora, se você entrar ali no meu Face, impressionante, eu coloquei exatamente isso, que eu vinha para o teu programa e que sempre que eu vinha no teu programa, pela qualidade da mesa, eu sempre saía mais informado do que entrei. E hoje quem está me assistindo está vendo a confirmação e a comprovação. Eu estou aprendendo, vou pegar depois. Aliás, o Gustavo, que estava aqui comigo ainda há pouco, estava nos fotografando. Tá. Ele é estudante de Direito, né? Com certeza já está lá anotando. E a gente vai consultar o doutor Alex, que é o nosso advogado, para ver se ele pode fazer essa... Se ainda dá tempo de entrar com os embargos de declaração, para que o tribunal que não são tranquilize. Não, né? É de declaração. Para que o tribunal especifique e tranquilize a sociedade. Dê uma orientação na sociedade. Porque senão vai lotar de processo. Porque, infelizmente, como não funciona direito a coisa, a gente acaba judicializando. Imagina se cada contribuinte entrar com processo, vai parar o Judiciário Paulista. Então, e a consulta no ar aqui, no meu caso, e dos tantos Então, vamos pro outros seu caso. que pagaram e estão lá agora com a multa e já fizeram, inclusive, o controlar. Tranquilamente. Entrar com processo, a data para entrar até no juizado especial, vara da Fazenda Pública, pedindo para o juiz te liberar do pagamento dessa multa agora e discutir essa multa. É uma vergonha isso. Isso é uma vergonha. Agora, veja você, Milton, e meus outros colegas da mesa, vai judicializar de novo milhares de pessoas que foram multadas como eu. E R$550 é dinheiro. É dinheiro. Tá? Opa. Claro que prefeitura? Tá bom? Enquanto vocês ficavam brigando lá na justiça, a gente fica se ferrando aqui do outro E lado. eu queria só colocar também essa questão do valor do IPTU. Então, você veja, eles aumentaram o IPTU com base no valor venal, não é isso? Não é? Agora, esse valor venal está hiperinflado. Nós estamos vivendo uma bolha do sistema imobiliário. Daqui a pouco vai estourar, porque os imóveis já estão supervalorizados nos seus preços. É uma vergonha o que está acontecendo em São Paulo. Qualquer imóvel no lugar mais distante, deteriorado de São Paulo, está valendo uma fortuna. Mais ou menos. Está valendo para os novos. Para os usados, não é dessa forma. Não é. Usado, a não ser que ele vai vender para uma construtora. Tá. Agora, o negócio acontecendo, isso eu converso com gente da imobiliária que passa por aqui, né? Do setor imobiliário.
Não é verdade. Então, assim, a bolha existe em torno desses imóveis novos. Porque o céu é o limite, né? Agora, daquela doninha que ficou separada, ou viúva, que quer vender seu imóvel, ela ainda está comercializando pelo precinho venal. Mas veja bem, de qualquer maneira, a doutora tem razão, porque concomitantemente com o aumento do IPTU, a Prefeitura fez uma reavaliação e uma revalorização do valor dos imóveis. Agora, então, e às vezes o que ele fez? Ele disse, olha, eu não estou aumentando muito o valor do seu IPTU, proporcionalmente, mas aumentou sim, porque na hora que ele modificou o valor do imóvel, ele modificou o valor do imóvel, ele acresceu o valor do imóvel e multiplicou o valor do IPTU. Então ele ganhou 2 vezes. Exatamente. E nós perdemos 2 vezes. Muito bem, Renato Zanutto, seu comentário. Bom, olha, falando da minha região, do Grande ABC, essa questão do aumento do valor venal vem acontecendo há muito tempo. O que se comenta muito na região é que, como não acontecem mais desapropriações por parte da prefeitura, que eles elevaram absurdamente, é um fato, né, pelos imóveis até de amigos e da minha família. E, realmente, o IPTU ele vem com base nesse valor venal que só existe para a prefeitura, né? Então a gente fica refém. Ela podia comprar o teu imóvel pelo valor que existe que vale. Nossa, seria ótimo. A gente venderia todos, que você conseguir mais alguns. Então a gente vive e essa questão da bolha, né? Eu acho que bem como aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Exatamente. Né, eu já venho conversando doutor, com um agravante, né? Que é a Copa do Mundo. Com certeza. E pela demanda que nós vamos ter para o próximo ano, de fato, isso inclusive multiplicou os valores. Nossa, com certeza. Essa questão da bolha aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Muitos empresários vêm falando, de 3 anos para cá eu já venho ouvido falar, o pessoal, nós estamos numa bolha, numa crise disfarçada, que já não estão conseguindo mais disfarçar, e isso vai estourar a qualquer momento. Né? Então está um perigo para quem quer comprar imóvel, para quem quer vender, e ainda junta com esse IPTU, né? Realmente fica uma questão muito delicada. Vamos lá, o comentário também de Feltrin. Olha, complementando um pouquinho o que ela disse a respeito do controlar, eu tive um problema bem parecido com o dela. Levei o meu carro para o controlar e foi constatado que eu estava com vazamento de óleo. Ok. Levei o carro para a oficina para consertar esse vazamento. Nesse tempo, o controlar foi suspenso temporariamente. Quando eu volto com o carro consertado, me apresenta um problema de escapamento de catalisador. Minha primeira pergunta para o rapaz foi, se o meu carro já estava com problema de catalisador, e olha, por que foi dito uma coisa e depois a outra? Resumindo, eu tive que pagar a taxa novamente. Nossa. E agora estou correndo o risco de chegar também uma multa para mim, quando o culpado não fui eu. O culpado foi que na primeira inspeção veicular não constataram os 2 problemas que o meu carro tinha. E eu levei o carro numa oficina bastante conhecida aqui em São Paulo para ver se realmente eu estava com problema de catalisador. E foi constatado que não. Levei numa segunda empresa, não. Agora, se eu tenho 2 laudos, tá ok, que não são empresas oficializadas pelo governo, isso a gente sabe. Mas se eu tenho 2 laudos, que o problema do meu carro, o vazamento de óleo, houve sim, mas não do catalisador, por que eles quiseram que eu fizesse isso? E aí tive que pagar agora uma nova taxa para poder passar o carro na inspeção e estou correndo o risco de receber também uma multa. E o que é pior, Carlos, é que uma coisa é você brigar por uma multa de 550, Sim. Não é? Outra coisa é você brigar pela devolução de uma das taxas do controlar. Que não vale a pena. Você vai falar não vale a pena. Não tem tempo duro, para isso. Exato, né? Mas o duro é o que é arrecadado de forma ilegal. Com certeza, eu me senti roubada. Roubada, porque eu tenho tudo documentado, inclusive em publicação de jornais, que na época não estavam fazendo nem a inspeção por conta da briga na justiça com a prefeitura. Então, agora eu recebo uma multa. Doutora, vamos conversar. Vamos conversar. Sem tetos ameaçam fazer onda de invasões. Cerca de 3.000 integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto bloquearam ontem ruas do centro de São Paulo, pedindo a destinação de terrenos municipais para habitação popular. Segundo o coordenador do MTST, Guilherme Boilos, a falta de diálogo com a prefeitura irá provocar o aumento de ocupações até a virada do ano. Nós vamos encher essa cidade de lona preta.
é uma ameaça feita e parece que já está sendo cumprido, doutora Rosana Chiavazza. Eu fico indignada com esse desequilíbrio de valores, não é? Não é ameaçando que vai realmente se conseguir as coisas. Eu acho que esse movimento tem a sua força, estamos vendo aí as imagens, tem que forçar uma conversação, ou até ir para o judiciário, sim. Né? Agora, eu, como cidadã, me sinto incomodada com esta ameaça à minha cidade, por outro lado. Né? Então, nós temos direitos novamente postos. Os trabalhadores sem teto têm direito? Claro que têm. Mas os outros cidadãos de São Paulo não querem ver a cidade com lona preta. Não é? Então, nós estamos indo para um momento muito delicado, Liliane, onde as pessoas não estão olhando para o lado para ver, né, que é um outro ser humano com também seus problemas. Né? Não, que paga impostos. Exatamente. Esse salve-se quem puder vai complicar muito a situação da nossa cidade. Boulos, se você for parente do grande médico Boulos, eu tenho certeza que há bom senso. Né? Eu acho que nós temos que caminhar. Existem sérios parlamentares. Você pega o pessoal da PEC 90, que conseguiu aprovar, vai passar, né, o passe livre para os estudantes. Então, não vamos agredir tanto a nossa cidade. Vamos conversar. E há muitas pessoas sérias que podem ajudar essa interlocução. Renato Zanuto. A impressão que eu tenho é que acontece hoje em dia uma inversão de valores. Eu acredito muito que o povo tem que reivindicar, mas pelas vias certas, e não fazer de refém o próprio povo. Né? Não é ameaçando cobrir a cidade de lona preta, ou como houveram as manifestações recentemente, destruindo o bem público e mesmo propriedades privadas. Então, é uma inversão de valores muito grande. Né? Você ameaça o cidadão comum para obter um bem para a sociedade. Me parece uma contradição essa situação. Né? E me parece que esse movimento sempre foi ligado ao partido do prefeito, não é? Então, se eles não conversam entre eles, fica difícil, né, Lili? Vamos lá, doutor Milton Flávio. Olha, eu diria que a primeira reivindicação podia ser aquele terreno que foi doado pela prefeitura para o Instituto Lula. Podia usar para construir casa. Né? A segunda coisa foi uma denúncia que recentemente frequentou os jornais, Liliane, de que há muito tempo aqui em São Paulo, no programa Minha Vida, Minha Casa, Meus Sonhos, enfim, né, ninguém que não esteja ligado ao PT ou ao PCdoB está conseguindo entrar aquelas associações e participar dos empreendimentos. Por quê? Né? Porque, inclusive, eles são instrumentalizados. O que o PT faz hoje? Cria uma associação, exige frequência, ou exigia frequência, quando eles não eram a Prefeitura de São Paulo. Né? Quem fosse nas invasões, quem fosse nas manifestações, recebia uma pontuação, um bônus, e depois, na destinação das casas, eles eram agraciados. Quer dizer, quanto mais invasão, quanto mais manifestação, quanto mais participação em quebra-quebra, mais bônus você recebia. Agora, não sei como é que o PT vai lidar com isso, agora que eles estão respondendo pela prefeitura. Mas eu queria aqui fazer coro, porque, inclusive, tem um dado adicional que é muito grave. Existe uma indústria das invasões. Né? As pessoas, quando sabem que tem uma área que pode ser invadida, uma área de risco, né? Existem agrupamentos partidários que fazem a regimentação dessas pessoas, fazem a colocação dessas pessoas nesses determinados locais, negociam com o poder público antecipadamente, com a prefeitura em particular agora, né, para que essas áreas de risco sejam consideradas, e essas famílias, o que acontece? Elas ganham a sua casa. Assumem a casa, em seguida vendem e voltam a invadir pelo novas amor de Deus. Criminoso, regiões. né? É criminoso, mas até agora era muito importante para conquistar voto em eleições para a prefeitura. E o pessoal do quebra-quebra vai ganhar o quê? Porque casa não é, né? São os invasores profissionais. São né? profissionais, né? Ganham muito com isso. Né? Tem aí uma indústria que, infelizmente, teve até recentemente, ou ainda tem, né, o beneplácito dos partidos e, ao contrário, são incentivados pelos partidos a fazerem isso. Liane, eu estive em Paris agora recentemente. Na Praça da República, você vê um acampamento lá de sem-tetos, né, dizendo, olha, habitação é direito de todos, coisa e tal. Então, esse não é um problema local, só que é muito diferente o tratamento que o poder público dá aqui e lá. Feltrin. Olha, eu acho o seguinte,
inclusive em Paris ou em toda a França, qualquer manifestação pública tem que ter o aval do governo, senão isso não pode acontecer. Aqui é tudo a revelia, eles fazem o que eles querem e o que eles não querem. Né? E não dá para imaginar nenhum parisiense quebrando não, de jeito qualquer nenhum. vitrine. Por outro lado, lá Tá e lá você tem a hora de começar a manifestação e a hora de terminar. Mas voltando ao problema do sem-teto, o que eu tenho percebido assim, tem se falado nessas últimas gestões sobre a revitalização do centro de São Paulo, que eu acho um projeto, já começou na época, se não me engano, da Erundina. Exatamente. Necessário, né? Necessário e tal. Mas o que eu percebo, como eu trabalho muito no centro, pelo que eu faço, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Teatro Municipal, Sala São Paulo, etc. e tal, eu verifico que a maioria das invasões tem sido nos prédios do centro. Agora, essa semana, inclusive, o prédio onde tem o Cine Marrocos também está tomado pelo Sem Terra. Um prédio daquele onde o cinema acabou de ser reestruturado para voltar a ser um grande cinema, né? Do lado do Conservatório Dramático Musical, que acabou de ser reinaugurado. Ou seja, a minha pergunta é, se tem esse projeto que continua até agora, pelo Haddad, de revitalizar o centro, eles sabem quais são os prédios que estão desocupados, por que não tomar uma providência junto a esses prédios de alguma forma antes de serem invadidos? Eu acredito que esse projeto de revitalização do centro vai demorar muito tempo para acontecer se não tiver uma atitude mais drástica do que tem sido. Porque se revitaliza, por exemplo, agora pintou-se o Teatro Municipal e, por outro lado, nós temos com 2 prédios atrás do Municipal invadidos pelo pessoal do sem-teto. Eles têm o direito de ter sua moradia, eles têm o direito a tudo, eu concordo. Mas de uma outra forma, e não como tem acontecido, como a doutora acabou de dizer, que o Boulos deveria pensar um pouquinho mais nessas atitudes que ele tem encaminhado esse pessoal do sem-teto fazer. Está aqui conosco o maestro Renato Zanutto. Gente, eu quero contar para vocês que ele desenvolveu o conceito de eventos personalizados com arranjos para canções inspirados pela visão dos anfitriões. Assim, ao lado do guitarrista Andreas Kaiser, do Sepultura, ele compôs, sabe o quê? O novo arranjo para o hino nacional, unindo aí a guitarra de... É Kisser ou Kaiser? Kisser. E a instrumentos da orquestra e o coral. A versão foi tocada na Esplanada dos Ministérios na comemoração do Dia da Independência. Nós temos isso aí? Você trouxe para nós ouvirmos? Acho que sim, acredito que sim. Vamos põe aí, Raela, para a gente ouvir um trechinho aí do que é essa nova composição, não é? E como é que ficou? Como é que você sentiu essa necessidade aí, Renato? Olha, eu sou um apaixonado pelo hino desde criança, né? E a gente trabalha muito criando projetos personalizados para empresas, né? Então algumas empresas propõem temas para a gente desenvolve para grandes multinacionais. E na questão do hino, em 2004 foi a nossa primeira apresentação na Esplanada dos Ministérios, com um público de 100 mil pessoas, né? Foi aquela energia maravilhosa. E na ocasião a gente apresentou com piano e guitarra. Então agora com a chegada da Copa no Brasil, né, no futuro próximo aí das Olimpíadas, nós falamos por que não acrescentar aí toda a orquestra para fazer essa nova versão, misturando a música popular com a erudita. Então nós fizemos essa releitura do hino e pretendemos aí, se Deus quiser, poder executá-la nesses próximos grandes eventos aí no país. Sobe o som aí, vamos ouvir mais um pouquinho. Imagens belíssimas desse evento. Muito bom, né? Muito bom. Gostaram? Gostaram todos? Aliás, parabéns. Liliana, eu queria aqui fazer um comentário. E aí, eu sou amigo, né, do nosso maestro, João Carlos Martins, e eu me lembro, ele tem aquele problema de mão, que todo mundo conhece, e eu me lembro que num evento do Palácio, há alguns anos atrás, ele também fez, né, um arranjo maravilhoso, é um lamento. Eu ouvi essa versão, né, esse arranjo, na Romênia,
né? Eu confesso que chorei, porque eu Claro. estava lá e era um 7 de setembro, antecedendo, né, em 4 dias aquele maldito destruição das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? E eu me lembro que quando ele fez essa apresentação, na verdade, ele rompeu, né, com uma tradição que impedia você de tocar o hino nacional com arranjos que não fossem os oficiais. Resquício da ditadura. Então, olha, ficou maravilhoso. Parabéns. O dele é um lamento, o teu é uma ode, né, a esse Brasil novo, aguerrido, né, multifacial, multirracial. Parabéns, está muito bonito. Muito obrigado. O objetivo foi bem esse mesmo, de exaltar mesmo a pátria. E o convite ao Andreas Kisser foi um convite pensado, porque dentro do estilo dele, né, do heavy metal, ele é um músico, a banda Sepultura é a música que teve maior projeção internacional, né? Então a gente fez questão de misturar 2 extremos, né? O erudito com o popular, com heavy metal, exaltando o Vamos mostrar mais país. aí, vamos comentando aqui, vamos mostrando aí ao fundo e as imagens, que vale a pena. Agora um comentário dele, que também entende do assunto, curador de projetos, concertos de Natal do Centro Cultural do Banco do Brasil, Carlos Hamilton Feltrin. Gostou, Feltrin? Gostei muito. Eu acho assim, por exemplo, uma coisa que qualquer brasileiro conhece e ama é o arranjo de Gottschalk, o nacional, o grande arranjo que ele fez. E de repente a gente passa-se alguns anos, a gente vê um arranjo completamente diferente, mas tão lindo quanto. De uma outra forma, lógico que Gottschalk fez um arranjo ligado à parte erudita e clássica. E ele fez uma coisa muito bonita com heavy metal. Olha, parabéns. Metal, né? Vamos lá também. O que você achou, doutora advogada que está aqui conosco, Rosana Chiavassa? Eu achei fantástico. Eu já vejo meus filhos curtindo muito, né? Porque é a geração deles, né? A sua, enfim, fantástico. Quantos anos tem seus filhos? 26, 25, 24. Bom começar cedo, né? Olha lá, é realmente uma linguagem que tem uma comunicação mais próxima. E aí eu acho que é isso que a música se propõe. Olha com o coral, olha com o coral. Ouça. Achei que fosse entrar a voz do coro, mas não veio. Vamos lá. Ela apontou em alguns momentos, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, pelo menos na minha infância, né, eu tive a oportunidade de estudar alguns anos em colégios do Estado, e se cantava o hino nacional. A bandeira. Né, o hino, a bandeira. Então, existia. A República. E hoje em dia eu vejo meus eu não tenho filhos, mas os meus sobrinhos, eles não conhecem direito o hino nacional. Eu vou falar aqui, você é mais jovem, né? Infelizmente, essa é uma herança da ditadura, que durante muito tempo a nossa juventude, da minha geração, tinha vergonha por conta do enfrentamento que fazia de cultuar a bandeira, de cultuar o hino. Mas nós precisamos resgatar. Acima de todos nós. E eu queria até fazer um paralelo, como foi emocionante para mim ver as manifestações que continuam acontecendo no enterro do Mandela. Quer dizer, você não precisa chorar a morte, né? Ao contrário, às vezes você precisa comemorar a oportunidade de ter estado que Deus deu àquele país de ter um líder como Mandela. Eu queria ter um Mandela no nosso país. Muito bom, muito bom. Lili, posso aproveitar os 2 maestros e fazer uma pergunta? Vamos lá. Houve uma defesa de tese de doutorado, me parece, numa faculdade de música, onde se sustenta que se pare de ensinar, por exemplo, o Vilas Lobos, porque ele tinha um vínculo com a ditadura, com pelo amor Getúlio de Vargas. Deus, esse chatódromo Você não dá, acredita viu? nisso? E que também estão acabando com o nosso folclore, porque está proibido a Tirepau no Gato, está proibido o Saci Pererê. Né? Como é que vocês, artistas, veem isso? Isso eu acho, eu tô indignada com isso. Olha, na minha Monteiro visão, Lobato assim... está sendo censurado? Nossa. Os sistemas políticos, eles são efêmeros, né? Mas a arte não, a arte é eterna. Então, não faz sentido, né? É como o nosso doutor Milton comentou, você linkar o hino nacional à ditadura não faz o menor sentido. A nossa pátria é uma coisa muito maior. Né? Então, a ditadura ela teve a sua participação naquele determinado momento, mas amar a sua pátria, exaltar a sua pátria, né? O chão que você pisa, é uma obrigação de todos. E você pega esses grandes artistas, né? Como não celebrar, não deixar nossas crianças terem esse contato? Eu fico revoltado, por exemplo, no meu prédio, quando as crianças celebram Halloween,
e não conhece o Saci Pererê. Não conhece... Exatamente. É uma cultura americana imposta a todos nós e a gente nem, né? Exatamente. E que é festinha feia, né? Porque o povo se mascara, fica todo mundo feio, dá até medo. É festinha feia, Saci Pererê. A nossa cultura é mais rica, Aliás, é mais lá lúdica. Não, Lá, vamos lá na falar minha Botucatu, que é a terra do Saci, nós todos somos um pouco cuidadores de Saci. Eu conheço, não é histórias, né? Eu faço histórias do Saci. Tem até uma teoria, né? Por que o Saci, que no começo tinha 2 pernas e um rabinho, né, evoluiu para esse Saci mais amorenado, ele não era amorenado, não, né? E com uma perna só. E sem o rabinho. Né? E sem o rabinho. Né? Eu brinco que foi uma trupe de sacis fêmeas que se deliciaram com cogumelos que tinham na sua região, e os cogumelos tinham uma substância parecida com talidomida. Ixi, Pode parar. vai ter criatividade aí, pelo amor de Deus. De novo, hein, Milton? Para. Olha, Não, mas eu quero que você comente isso e também que ele, gente, nós estamos cercados por maestros aqui hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, também está em festa aí durante o mês de novembro, com a série Concertos de Natal do CCBB. Serão 4 programas com 8 apresentações musicais, de quinta a sábado, sempre ao 12h30, tá? 12h30. A série traz coros, grupos de câmara, obras de Handel, Bach, Vivaldi, canções natalinas, numa programação musical diversificada e, que é melhor, de graça. Vamos lá, seu comentário. Primeiro, só esclarecer uma coisa, que eu não sou maestro. Não é maestro. Eu sou pianista, eu sou curador dessa mostra. Trabalho com música há muitos anos, mas voltando um pouquinho antes de falar do Banco do Brasil, ao assunto anterior, eu acho o seguinte, quando eu era criança, jovem, nós tínhamos na escola, nós tínhamos como uma matéria obrigatória canto orfeônico. É isso mesmo. Onde levava todas as crianças a aprender um pouco de música. E foi baseado nesse pouco de cultura que eu tive na escola que eu fui estudar piano. Tá vendo? Então, naquela época, boa parte das crianças aprendiam música. E a gente pode ver hoje... Flauta, lembra? Solfejo. Aprendemos solfejo. Isso tudo, de um tempo para cá, acabou. Agora, tem uma nova lei que as escolas, isso desde o ano passado, embora não são todas que estão fazendo isso, mas as escolas vão ter que voltar a dar aulas de música nas escolas. Não sei se eu posso falar em nome de instituição, mas uma das instituições que já está se preparando para isso é o SESI. O SESI já está contratando, pelo menos no estado de São Paulo, eles estão contratando professores para que tenham aulas para as crianças já a partir do próximo ano, que eu acho uma coisa maravilhosa. E, independente de nós termos, na época, aula de solfejo, nós tínhamos essa obrigação que você disse. Nós tínhamos que cantar todos os hinos antes da entrada na sala de aula. Isso tudo, infelizmente, acabou. E daí uma controvérsia. Ao mesmo tempo que tem uma lei que se deve ter música na escola, se proíbe Saci Pererê, coisa que é do nosso folclore. Então, é uma controvérsia muito grande entre uma coisa e outra, né? Bom, mas falando agora do Centro Cultural Banco do Brasil, nós começamos ontem com uma série de músicas, de concertos para natalinos. Nós começamos ontem, vai até o dia 21, todos os dias ao 12h30. Então, nós estamos mostrando assim uma coisa diversificada dentro... Não, mas podia ter feito lá 2 sessões no final da tarde também? Eu senti falta. Não, é verdade. Nós já tivemos um período que nós fizemos no Centro Cultural ao 12h30, e na Paulista nós fazíamos no Trianon também, através do Banco do Brasil, nós fazíamos às 18h30. Mas a ideia do Centro Cultural é justamente pegar esse público do meio-dia, que sai para o almoço, então dá uma passadinha, escuta uma boa música e continua o seu trabalho. Nós temos nessa série, nós escolhemos o que nós tivemos ontem, um coral onde nós apresentamos trechos do oratório Messias de Handel. Graças a Deus foi um sucesso, Centro Cultural lotado. Nós vamos ter também, no exato momento, deve estar começando um octeto de cordas de staccato. Nesse octeto a gente vai apresentar não somente músicas ligadas ao tema de Natal, mas nós vamos apresentar obras de Mozart, de Handel, de Vivaldi, que são músicas que não foram compostas com o intuito de Natal, mas até hoje estão tocadas dessa forma. Aqui no Brasil nem tanto, mas principalmente na Europa.
Depois nós vamos também ter um coral da ICIM, que eles vão cantar músicas de Natal, que são conhecidas não somente em português, mas em vários idiomas. E, para terminar a série, nós temos um sexteto de jazz, que vai estar tocando músicas natalinas, mas com a batida do jazz. É uma programação que eu aconselho a todos a irem. Não é a primeira vez que nós fazemos, já tem alguns anos que nós temos feito isso, e sempre com enorme sucesso. Mas fica aí a sugestão. Esse ano, infelizmente, nós não vamos ter nada às 18h30 no Trianon. Né? E já eu vou comentar com eles aqui, com você em casa também, essa questão que muitos shoppings não estão sendo executadas músicas natalinas, porque para alguns psicólogos de plantão, isso remete a uma nostalgia, uma depressão, e aí por conta disso ninguém compra nada, mas isso é para daqui a pouco, porque agora vai aí, se concentrando no seu comentário, porque eu sei que você vai falar que a gente quer ouvir. Olha aí, gente, eu agora vou contar para vocês que em 2014 a FEPESP segue firme na busca pela aprovação da PEC 55/2006. Quem está comigo na linha é ela, que é a primeira vice-presidente da FEPESP, doutora Thaís Helena Costa. Seja bem-vinda, tudo bem? Como vai? Você está bem? Eu vou muito bem, obrigada. Prazer em ouvi-lo e boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos os debatedores de hoje. E já adianto uma coisa, hein? Nunca ouvi dizer do nosso associado que ele ficasse deprimido com música no shopping. Pois é, você sabe que doutora Thaís é uma discussão que a gente vai longe, porque afinal de contas, se você não percebeu, você ouvinte, telespectador, pode notar que em muitos grandes shoppings essa pesquisa chegou e eles estão tomando aí como verdade, que é lamentável porque tira o espírito de Natal. Aliás, a árvore de Natal de São Paulo está no minimalismo que parece tudo, mesmo Natal, né? Uma coisa horrorosa. Eu falei, se você concorda ou não, mas eu preciso dizer, porque não lembra Natal, não tem o espírito de Natal, tem um monte de bola colada lá. Meu filho de 5 anos faz igual. Mas, enfim, vamos lá. Minha querida, jeito, né? A FEPESP luta ao lado dos servidores públicos pela PEC 55. Para quem ainda não conhece, nós queremos falar qual é a proposta aí da PEC em destaque. Bom, então, Liliane, nós já vimos lutando, desde 2006 a gente vem lutando. Em 2014, a gente vai tentar concentrar o máximo de esforços para que essa proposta seja votada e essa PEC 555 seja extinta. Te conto por quê. Esta PEC, ela foi estabelecida no começo do governo do presidente Lula. Ela é objeto de uma emenda constitucional número 41 de 2003 e ela faz o absurdo de instituir uma contribuição previdenciária para quem já estava aposentado. Quer dizer, você trabalha uma vida inteira, paga a sua contribuição previdenciária e no caso de nós, servidores públicos que ganham acima de R$3.000, se não me engano, isso varia muito porque é o salário do INSS. Mas, para quem ganha acima de um determinado valor, salvo engano, que são os R$3.000, são os R$3.000, passa, após aposentado, passou a pagar de novo uma contribuição previdenciária, como se ainda um dia fosse se aposentar. Ou seja, né, me parece para quem cuida ou propôs isso, não tem familiar vivendo essa situação, porque aí ia ser ruim demais, né? Na verdade, Liliane, a gente tem certeza, e eu vou aqui tomar a liberdade de dizer, a gente ajudou a criar caixa para o governo naquela ocasião. Tudo bem, criamos o caixa, pagamos as dívidas emergentes, livramos o Brasil de ser um devedor, mas agora retorna ao status quo, a origem, né? E restabelece o direito, restabelece a justiça, não é? A doutora Thaís aí enalteceu e disse, né, por que dessa luta aí, a justificativa para a extinção dessa modalidade de contribuição previdenciária. Porque já contribuíram, não faz sentido que contribuam de novo? Não faz, né? Seja acima do teto, no teto, abaixo do teto, tira o teto de lado. Não faz sentido, não é justo. Se você contribuiu a sua vida inteira, pense você se aposentar e ter que continuar contribuindo. Não faz sentido nenhum. Você vai se aposentar de novo?
Pela madrugada. Doutora Thaís, quem está nos ouvindo aí que concorda, né, com essa argumentação, com a PEC 555, como deve fazer? Bem, nós precisamos unir esforços. Todas as entidades do país, todas as pessoas que estão nessa situação, nós precisamos unir esforços, nos manifestar junto aos políticos dos seus lugares, das suas bases, para que nós consigamos sensibilizar o governo para que ele restabeleça a justiça. Os servidores que estão na ativa recolhem essa contribuição previdenciária para a sua aposentadoria. Agora, você que já se aposentou e que continua pagando 11% do valor do seu salário, embora já tenha pago para se aposentar, se mexa, se manifeste. A FIPESP continua recolhendo assinaturas para esse abaixo-assinado, o abaixo-assinado eletrônico. Há também um abaixo-assinado convencional na nossa portaria. No site da FIPESP, que é o www.afipesp.org.br, nós ainda estamos deixando lá um link para você participar do abaixo-assinado eletrônico. Perfeito. E aí vocês todos fiquem atentos. É só acessar lá o link da FEPESP e ajudarem muito nessa questão que diz respeito a todos nós. Um abraço, doutora Thaís. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. E se nós não voltarmos a falar, um Natal maravilhoso para todos vocês. Muito obrigada, igualmente a senhora e também a toda a família FEPESP. Obrigada, Liliane. Um beijo, querida. Beijão, tchau, bem. Olha aí, gente, eu quero te contar que o Índice de Percepção de Corrupção publicado pela Transparência Internacional, que compara abusos de poder, acordos clandestinos e subornos nos setores públicos, avaliou o Brasil com uma nota de 3,7. O melhor avaliado foi a Dinamarca, com 9,3, e o pior, a Somália, com 1,1. Segundo a pesquisa, a corrupção do Brasil é multipartidária, se estende muito além da classe política, porque tem um corrupto, corruptor e por aí vai, né? Aí são as artérias que vão sendo contaminadas, né? Não é, meu querido doutor Flávio? Olha, eu tenho me manifestado, inclusive como dirigente partidário, Liliane, que a única exigência que eu acho que um cidadão tem que ter, mesmo sendo político e quando é dirigente partidário, é de que haja transparência e celeridade. Nós não temos que ter nenhum compromisso com o erro, com a coisa mal feita. Não importa qual seja o partido, quer dizer, o cidadão que é corrupto, ele é corrupto. Não tem negócio, ele é preso político. Ele é um político preso, é diferente. Quando você corrompe ou é corrompido, você tem que ser tratado com a maior dureza possível. Eu só acho que é muito importante que essas investigações sejam feitas com rapidez e com transparência, até por conta da denúncia que nós assistimos na Veja, do do delegado Romeu Tuma Júnior, da fábrica de dossiês que tem em Brasília. E ele disse que ele foi penalizado, saindo do cargo, por conta disso. É muito ruim quando você faz uma denúncia, sobretudo quando você recebe uma denúncia anônima, e a doutora sabe que é verdade, hoje a legislação estabelece que você deve investigar, mas quando você dá a publicidade a essa denúncia anônima, muitas vezes usando isso de maneira absolutamente política para destruir reputações, como ele diz, assassinato de reputações, eu acho que isso é muito grave. Então, eu acho que você tem que, efetivamente, dar prioridade a esses casos, tratar num rito sumário, de tal maneira que você possa apurar, comprovar e, em sendo comprovado, punir com rigor, para que você não tenha essa contaminação e esse descrédito que, infelizmente, hoje pesa sobre todos os políticos, sérios e não sérios. Eu vou passar para o próximo assunto, que esse é um terreno fértil, mas é porque eu quero dar uma notícia também para você que está nos ouvindo, que quem desistir de financiamento, gente, pode ser reembolsado. O consumidor aí que comprou o imóvel financiado deve ser reembolsado imediatamente, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, a cláusula que determina a restituição dos valores pagos no fim da obra ou em parcelas é abusiva.
Esse consumidor deve ocorrer ou recorrer imediatamente em caso de culpa exclusiva do vendedor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem pediu a rescisão. Como é que fazemos isso, doutora Rosana? Na verdade, é assim, é imediato, mas não é imediato. Né? Porque, infelizmente, a Justiça, como tem que resolver todas as demandas e as mazelas governamentais, porque o governo é o maior réu e autor do judiciário brasileiro, vamos deixar isso muito claro, a decisão é favorável ao consumidor, mas até ela se efetivar, eu vou colocar no mínimo 8 a 10 meses para ele poder receber tudo isso de volta. Mas nós sabemos que nenhuma financeira vai cumprir isso, a não ser por processo judicial. É isso que é uma vergonha no Brasil. É uma decisão que deveria repercutir imediatamente em todas as situações idênticas dos brasileiros, mas não faz, Liliane. Mas, de qualquer jeito, é uma excelente decisão. O STJ vem cada vez mais inovando e tendo coragem de julgar o mérito e entregar o bem, né? Entregar o bem da vida, como a gente chama, para o jurisdicionado, que é quem sofre. Tá, mas aí a primeira providência é o quê? Está munido de toda a documentação? Toda a documentação, qualquer coisa. Você gostou de um empreendimento, você foi lá ver, já guarda, imprime se o anúncio é da internet, guarda todos os papéis, até propaganda, vai montando a pastinha, para que, se você vier a se arrepender, claro, no descumprimento de uma cláusula, que é o que acontece, porque as construtoras não estão conseguindo dar conta da demanda, então você vai ter tudo comprovado para poder entrar na justiça e exigir o seu dinheiro de volta, desistindo desta compra. Quantos processos dessa magnitude a gente pode dizer que tenham tido milhares. sucesso? Não, sucesso, a primeira decisão do STJ é agora, mas dos tribunais estaduais, as decisões já são muitas. Né? É que o STJ, ele sendo nacional, a decisão dele tem repercussão imediata em todos os estados do Brasil. Há pouco a doutora falou em questões com coletividade. Quer dizer, é importante também as pessoas estarem juntas nesse momento, mesmo que os empreendimentos tenham sido talvez diversos? Sim. Eu diria que para o mesmo empreendimento vale a pena talvez entrar coletivamente. O problema é que cada um foi discutir este caso individualmente, então não dá para, no momento de receber, juntar. Então, se vocês vão entrar com o processo, se for o condomínio, melhor ainda, porque você não vai ter decisão conflitante e acaba, eventualmente, até forçando uma negociação, porque de uma hora para outra eles vão ter que devolver milhões e não só $500 mil, entendeu? Então, vale a pena, sim, agir coletivamente sempre, sempre, sempre. Bom, eu vou lá para o Facebook já contar para vocês que eu fui fraudada pelo Controlar. Quem quiser vir comigo, venha, porque eu estou indignada com a tal da multa. Dá certo ou não? Se for uma multa igual à sua, aí dá certo brigar. Não dá para brigar. Não dá no caso dele. No meu caso, que é R$42 não. por enquanto. Quando a gente fala em defesa de direitos coletivos, esses direitos têm que ser iguais. As pessoas são diversas, mas o que vai ser discutido é igual. Agora, quem foi multado como você, nessa multa de 550, pode sim se juntar. Agora, um outro dado importante que a doutora falou, e a própria ADIM, enseja isso, é que você pode entrar com uma ação no Tribunal de Justiça pedindo que esse benefício ou que essa correção seja feita para toda a coletividade, como associação, por exemplo. Sim, com certeza. Associação de moradores, associação de empresários. É que no caso das multas de Controlar e da prefeitura, ainda não tem uma associação forte, né, de consumidores que possa fazer. Mas o Ministério Público, né, talvez possa agir. Exato. Olha aqui, gente, participam conosco os telespectadores e ouvintes. Obrigada a cada um de vocês. O Lúcio, da Vila Zilda, diz assim: é oportuno lembrar que em 1º de dezembro de 2009, a base de apoio do então prefeito Kassab, inclusive, Tucanos, aprovou o aumento do IPTU que chegaram a 45% para comerciais e 30% para residenciais. Olha, o que eu queria dizer, aliás, está nos jornais de hoje, né, é que naquela ocasião, eu não estou defendendo, até porque eu nunca fui aliado do Kassab, eu pessoalmente, todos vocês sabem disso. Mas, de qualquer maneira, naquela ocasião, havia um interregno de 8 anos que não havia tido aumento do IPTU. Tanto é que o mesmo Tribunal de Justiça, que hoje deferiu liminarmente a representação, foi contra a representação, porque entendeu que depois de 8 anos aquele aumento não era abusivo.
O João Paulo Alves da Penha para a doutora Rosana. Eu não acho que a questão do partido do prefeito ou dessa gestão ser ligada ou não ao movimento dos sem-teto. A questão é outra. Se a cidade está do jeito que está, é porque desde muito já enfrentou problemas com outros prefeitos que devem conhecer. A senhora poderia falar sobre as desapropriações violentas e abusivas, como foi de Pinheirinhos, por exemplo? A senhora se lembra? E qual seria a solução para este caso? Pois é, uma pena o que aconteceu no Pinheirinho e é mais pena ainda a conclusão a que se chegou nisso tudo. Foi uma vergonha, foi um massacre aquilo lá. Essas desapropriações, não só municipais, como estaduais e federais, nós sabemos como são feitas, sempre o preço abaixo, mas eu tenho acompanhado algumas. Pelo menos o pagamento está saindo rápido, dos 80%, né? O que não acontecia antigamente. Agora, o que eu quis dizer é que não é o prefeito que é culpado dos movimentos. Eu acho que não só os governos têm as suas culpas, mas o cidadão também tem a sua responsabilidade para com a cidade. E o movimento do Sem Terra não está olhando sequer para o lado, né? Eu acho que o Brasil já alcançou um patamar de nós temos o direito. Acho bárbaro isso, Liliane, mas está na hora também da gente falar nós temos o dever de. Muito bem, olha, aqui chama a atenção, viu, um telespectador e ouvinte, o Júlio Torres, da Vila Mariana, ele diz assim, Liliane, uma emissora de TV acabou de mostrar uma tentativa de assalto a banco com direito a muitos tiros no meio da rua em uma agência bancária perto do Lago Ana Rosa. Pergunte aí para o Feltrin se ele se sente seguro na cidade, inclusive para realizar eventos culturais. Olha, é meio complicado. Que horror. Eu não vou dizer que eu não me sinto seguro, porque mas uns anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com o centro cultural, etc. e tal, eu tinha muito medo de ir, principalmente no centro. Sei. Né? Hoje a gente vê tanta coisa ali, você está passando e está vendo, mas ou você faz isso porque você está executando o seu trabalho ou você não sai de casa. Então, esse medo que eu tinha tão grande de passear pelo centro de São Paulo, principalmente finais de semana ou à noite, eu já acostumei e tenho receio, sim, mas não tanto medo. E isso passa... Imagina um bairro, por exemplo, Ana Rosa, que é um bairro bastante seguro, aconteceu uma coisa dessa. Resumindo, acho que na cidade de São Paulo não existe mais um bairro nobre, um bairro humilde mesmo, que tenha segurança. Nenhum deles tem. Olha aqui a outra pergunta, vem para você, Renato Zanuto. A Vera, lá de Santa Cruz. Por que não há mais investimentos em corais no país? Olha, nós vivemos no país do samba e do futebol. Então, eu acho que por tradição não existe assim uma vontade de se investir tanto na música como deveria, né? Eu até aproveito para parabenizar o Banco do Brasil, né, de levar música boa ao povo. Eu achei muito interessante até essa questão de ser meio-dia, a pessoa vai alimentar o corpo, já alimenta a alma também ali ouvindo música boa. Mas eu acho que a maior resposta é como o Feltrin falou, se a gente for pensar no medo, ou se a gente for pensar que não existe investimento, a gente não vai sair de casa e não vai à luta. Então, vamos à luta, vamos tentar divulgar mais, vamos valorizar a música boa, né, e colaborar ao máximo como cidadão. Né? Existem pesquisas aí que comprovam que crianças que escutam Bach e Mozart até 1 ano de idade desenvolvem mais a inteligência. Né? Então, até aproveitando o gancho da volta da música nas escolas, vamos valorizar. Né? Aos que não querem colocar música natalina nos shoppings, eu acho uma coisa assim desmedida. Né? Então, não vamos mais colocar música no carnaval, não vamos mais colocar música... Pega qualquer filme, melhor filme, e eu escuto ele sem música. Vamos ver se tem o mesmo efeito. Nada, né? Não mexe com as emoções, né? Rapidamente, aqui o vereador Donato votou a favor do aumento do IPTU, porque o patrimônio dele é de apenas R$145 mil, o que deixa ele isento, diz um telespectador aqui. O Carlos Alberto, de Cambuci, rapidinho, Rosana, juridicamente, o que pode acontecer com o inquérito sobre a corrupção do metrô e da CPTM, que passará a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal? O caminho é um só, é o mesmo caminho do mensalão, num linguajar mais popular. Vai ter processo, vão ser julgados. Na área civil,
Se ficar comprovado, vai devolver dinheiro. Na área criminal, se ficar comprovado, pode até ir para a prisão. O caminho é igual para todos. E, para terminar, o Jorge Henrique diz assim: quem está invadindo a terra e casa, por que não vai invadir no estado de origem? Tem 5% de paulistas, se tiver é muito, diz aqui um dos telespectadores. Olha, gente, eu ficaria muito mais tempo, mas a gente fica por aqui agradecendo a participação de cada um de vocês e você, querido telespectador ouvinte. Um beijo, lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Tchau.